O que vamos fazer agora, vamos definir o que é computação, né? Vamos definir como fazer computação, como, vamos definir de forma formal como fazer computação no autômato finito determinístico, né? Então, aí tem interessado então é o que é. O que é computação? O que é computação no autômato finito determinístico? Finito, quando eu falo finito, né, autômato finito, a gente está relacionando o número de estados, a gente tem uma quantidade finita de estados. Pode ter infinito, né, de certa forma é possível ter um autômato infinito, mas de certa forma, né, não é viável da gente desenhar. Então a gente tem um autômato com um conjunto finito de estados, né? Esse autômato, né, então seja M esse autômato que a gente está supondo, né? Então a gente tem um conjunto Q, um conjunto finito de estados, né? Desculpa, isso aqui é uma tupla, eu tenho o Q, um conjunto de estados, tenho um alfabeto, né, sigma, tenho também uma função de transição delta, um estado inicial que é zero, e o conjunto de estados finais, F. Né? Esse aqui é o nosso autômato, uma simpla. E supõe agora, vamos supor que a gente tem uma string W, que ela é concatenada de vários caracteres, né? W1, W2, W3 até WN, tem essa string aqui de tamanho N, onde para cada string aí, ela pertence, né? Logicamente pertence ao alfabeto. A gente quer definir a computação em cima, né, dessa máquina em cima dessa string W. Primeiro, o que a gente tem que ter? A gente vai definir essa computação, vai definir um conjunto de estados, né, a gente vai chamar, a gente vai falar que existe uma sequência de estados. Eu vou ter uma sequência de estados onde eu vou realizar essa computação. Para tentar ser um pouco mais claro, como é que eu tenho esse autômato aqui? Tem esse autômato aqui. E o que a gente faz, né? De dar uma string W, 0, 1, 1, 0. E a gente segue cada caractere e vai seguindo as setinhas aqui, né? Vai seguindo as arestas. Né? Então tem o 0, 1, 1, 0. Né? Vamos pôr mais um 0 aqui para ser aceita. Então tem o 0, 1, 1, 0, 0 e cheguei no estado final. Então isso aqui é bem formal, né? Mas quando eu faço isso, estou fazendo a computação, né? Eu estou fazendo a computação dessa string em cima dessa máquina. O que eu quero fazer é, de certa forma, definir isso formalmente. Né? Eu quero dar uma notação matemática para esse procedimento de computação. Então, seja o autômato M, seja a string, e então existe uma sequência de estados, que eu vou chamar de R0, R1, R2 até Rn. Então tem essa sequência de estados. Por que eu chamei de R e não de Q? Né? Que eu sei que o conjunto de estados, né? Eu tenho um conjunto de estados, vai ser Q1, Q2, né? até Qn, que é os n conjuntos de estados. Qual que é a diferença desse conjunto de estados com esse conjunto de estados R aqui? A diferença está que esse R é simplesmente o conjunto de estados que eu vou percorrer enquanto eu estou seguindo a string. Seria assim, né? Suponha que eu estou lá, tenho o meu autômato, eu estou no estado inicial, estado Q1,
vou para o estado Q2, depois eu posso continuar no estado Q2, continuar no estado Q2 de novo, e depois ir para o estado Q4, né? Isso pode acontecer. Então, esse aqui vai ser o primeiro estado que eu estou realizando a computação, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto e esse aqui é o quinto. Né? Então, Q é o conjunto de estados existente e R é o conjunto de estados que eu vou percorrer para realizar a computação. Então, a computação vai ser feita em cima desse conjunto de estados aqui. Então, eu tenho que ter três condições para eu definir a computação em cima do autômato. Primeiro, né, eu sei que o estado R0 é o estado inicial. Então, R0 é o estado inicial Q0. Né? Aqui no estado inicial é o estado Q0. Né? O estado inicial aqui é o estado Q0. Então, R0 é igual a Q0. O segundo é onde eu vou definir as transições de estados. Né? Então, a transição é a função delta. E o que ela recebe? Eu estou no estado RI qualquer. E desse estado eu vou computar uma string WI. Vou pôr WI mais 1. Então, estou no estado RI e estou com uma string WI. O que eu vou fazer? Vou transitar para um outro estado RI mais 1, né? Então, é simplesmente, né, eu estou aqui, deixa eu tentar desenhar isso aqui, eu estou aqui no estado QI, né? Esse aqui vai ser meu estado RI. E eu vou transitar, né, uma string WI mais 1 por um estado QJ aqui, onde vai ser o RI mais 1. Né? Então, estou no estado e tem um string e transito para o próximo estado. Aqui eu coloquei de QI, foi para um estado QJ, para outro estado, mas ele poderia, né, simplesmente, né, seguir o laço. É mais importante a gente perceber que eu estou no estado RI para um string WI e vou para o próximo estado, que é o estado QI mais 1. Então, isso aqui seria como eu estivesse seguindo a aresta, né? Estou indo para o próximo estado, dado o caractere aqui. Então, uma vez eu defini a transição, o terceiro é simplesmente o estado final, né? O RN, ele tem que ser o estado final. Isso se a string W é aceita. Então, se a string W é aceita, o estado RN, que é o estado final da minha computação, né, que é o estado final aqui, tem que estar no conjunto de estados finais. Né, o último estado aqui que eu computei a minha string tem que estar no conjunto de estados finais. Agora, se Rn não pertence em F, né, então W não é aceito. Né, então, se eu cheguei em Rn e esse Rn não é o estado final, então a string W não é aceita para essa máquina. Então, com isso aqui eu consigo definir computação. Então, esse aqui é uma definição teórica, uma definição matemática de como realizar a computação, considerando uma máquina de estado finito, né, um autômato finito determinístico M. Então, é assim como eu realizo a computação. Isso aqui é uma representação abstrata, né, com notação matemática de o que é feito em computação. De certa forma, é isso que um processador faz, só porque essa máquina aqui é bem simples, né? A forma que eu estou definindo as operações dessa máquina é bem simples. Por exemplo, essa máquina não tem memória, né? Eu não consigo armazenar, né? Então é uma máquina sem memória, uma máquina bem rudimentar. Mas aqui, de certa forma, eu defini a máquina e defini a computação em cima dessa máquina.
Vamos agora projetar uma máquina, né? Projetar um autômato. Projetar um autômato. Autômato finito determinístico. O que a gente viu até agora, a gente definiu o que é autômato, né? Formal e informal, mostrou gráfico, como representar esse gráfico, como fazer transição. Né? Muitas das vezes a gente apresentou o autômato e verificou se aquele autômato consegue ou não, né? Aceita ou não um string. Aqui eu vou fazer um pouco o contrário, que a gente quer projetar um autômato, né? Então, suponha que a gente quer projetar um autômato que aceite... vamos projetar um autômato. Vamos projetar um autômato finito determinístico. Vamos projetar um autômato. Então, vou colocar um exemplo aqui. Então suponha a linguagem linguagem não, desculpa, um alfabeto de 0 e 1, né? Nosso alfabeto com strings binárias, e a gente quer projetar uma linguagem, né? É descrever uma linguagem com cadeias de strings com número ímpar de uns. Então, suponha que eu quero um string que tenha números ímpares de 1. A questão é como que eu projetar um autômato para descrever essa linguagem, né? Tem essa linguagem e o meu autômato tem que reconhecer essa linguagem. De certa forma, isso aqui de certa forma é um jogo, né? Eu falo jogo porque é mais no sentido de você raciocinar e você se imaginar como uma máquina e quais operações tem que fazer e como identificar os estados e quais transições você pode fazer. Interessante é que a gente pode pensar, né? Muitas vezes a gente pensa em termos algorítmicos, que a gente pode armazenar na memória, se é par ou ímpar, e usar essa memória. Mas o autômato não tem memória, você não tem uma memória auxiliar para armazenar. Mas você tem os estados. Se a gente pensar, a gente tem dois estados aqui, né? Eu quero saber se tem um número ímpar de uns. Então eu posso ter um estado aqui, que é par, e que é ímpar. Então tem dois estados aqui. Eu posso, por exemplo, definir o estado inicial par, né, o string vazia. E se ela é par, então cada vez que vai chegando 0, eu continuo par. Quando apareceu um caractere 1, o que aconteceu? Foi para o estado ímpar. E vai aparecendo mais zeros e continua ímpar. Quando aparecer um próximo 1, foi para o estado par, né? Então veja, ó, tem uma string assim, uma string w 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então tem o 0, 1, 0, 0, 0. Então isso aqui é ímpar. Eu tenho, na verdade, quando eu falo ímpar, é o número ímpar de uns, né?
Se aparecer um próximo 1, eu volto para o estado par, então eu tenho 2 caracteres 1. E posso ter vários zeros. Se aparecer um próximo ímpar, aí ele... desculpa. Se aparecer um novo número 1, for para o estado ímpar. Agora, onde que eu vou parar essa máquina para eu poder aceitar linguagens com essa descrição? Simplesmente, né, eu quero saber se tem um número ímpar de uns aqui. Então, a tarefa de projetar um autômaton é mais como um puzzle, né? É mais como um jogo. Eu falo jogo, mas é para ser uma tarefa de raciocínio. E isso é à medida que vai treinando, fazendo exercício e vai desenvolvendo essa habilidade para projetar autômatos finitos, né? Mas para esse autômato aqui que a gente, vamos chamar ele de MR, né? MR aqui, a gente vai ter o nosso alfabeto. Desculpa, o alfabeto é 0 e 1. O conjunto de estados, que é aqui par e que ímpar. É o meu estado inicial. Estado inicial, que par. E o estado final F, que ímpar. E tem as transições. As transições, de certa forma, está definida no gráfico, né? Então tem as transições. Então tem o delta como função de transição.